Então, vamos iniciar o nosso webinar de hoje, tá? Economias instalando uma central telefônica IP de código aberto, tá? O meu nome é Alberto Sato, tá? Deixa eu ver. Tá, a pessoa já desligou. Meu nome é Alberto Sato, fiz engenharia, né, eletrônica e telecomunicações, trabalhei 11 anos operadoras de telecomunicações, né? E depois da privatização, eu resolvi sair, fiz certificação CCNA, CCNP, né? E já estou trabalhando nesse mercado de VoIP, Asterisk, Elasticus, Isabel, tudo nessa área, há mais de 13 anos, no caso, tá? Então, já ministrei muitos cursos aqui no Brasil, em Portugal, em Angola, tá? E eu fiz certificado, né? A certificação lá do SE, lá em Barcelona, estava ministrando curso em Portugal. Aí eu resolvi ir até Barcelona fazer certificação, e isso foi em 2009, né? E eu fiz a renovação em fevereiro de 2015 em Montevidéu, quando o pessoal do Elasticus reuniu diversos instrutores, né? E ele fez uma certificação voltado para a certificação, quem no caso ia ser instrutor da certificação do Elasticus, tá? Alguém pode ajudar o Alex, né? Ele disse que não está ouvindo, né? Tá? Jogar uma mensagem para ele. Então, antes de começar a falar a parte propriamente do Isabel, né? Falar um pouquinho do Asterisk, projeto Asterisk, porque o projeto Asterisk é a base de todos esses outros projetos open source, né? Então, o Asterisk começou em 2000, né? Começou o início do projeto, e logo em seguida nasceu a Digion. Então, na verdade, quem no caso desenvolveu o MySpace, né? Que ele surgiu através de uma necessidade, né? Que ele foi comprar uma central telefônica, custava muito caro, então até que ele teve uma ideia, já trabalhava com software livre, de desenvolver um software para tentar resolver o problema dele, já que ele não tinha dinheiro para poder comprar uma central que tivesse pelo menos URA, gerenciamento de fila, vários outros controles. Então, em 2000 nasceu o projeto Asterisk, em 2001 nasceu a Digion, que é a empresa onde gerencia todo o código do Asterisk, tá? Apesar de ser um projeto open source, né, código livre, a Digion está mostrando esses códigos, tá? Então, na verdade, o Asterisk que é um PBX completo, baseado em software, ou seja, tudo que uma central telefônica faz, o Asterisk pode fazer, e às vezes até melhor, porque como você tem um código-fonte, você pode fazer a adaptação que você quiser para a sua necessidade. Essa que é a grande vantagem. Software open source, ou seja, todo o código consta na internet e você pode baixar, modificar, contribuir. Essa é a grande vantagem de trabalhar em comunidades. Em constante evolução, então, a cada 2 anos, mais ou menos, lança-se uma versão nova do Asterisk, e cada versão com mais recursos, né? Na verdade, se você for pegar até um Asterisk de, não sei, 5, 6, 7 anos atrás, atende 95% de todo o pessoal, porque já tem muitos recursos. Esses recursos novos são algumas adaptações, algumas exceções que o pessoal precisa, né? Tá? E suporte a hardware, né? Suporte a hardware, então você pode instalar uma placa, né? Digion, Digivoice, Comp, Aliger, vários fabricantes, e através dessas placas você pode interagir com telefonia tradicional, via E1, via porta FXS e via porta FXO. Tá? Então essa é outra grande vantagem, que essas placas custam muito mais barato do que uma placa de telefonia IP tradicional, porque como são vários fabricantes, existe uma concorrência, tem muita gente comprando, então faz com que o preço caia bastante no mercado, né? E a grande solução, no caso do Asterisk, em relação a essas placas, que essas placas normalmente têm poucos controles, ou seja, elas são muito mais baratas, porque quase todo o processamento quem faz é o servidor, tá? Então, a parte de gerenciamento, de controle da placa, cálculos, é pouco feito na placa. Então, isso você ganha questão de você usar a CPU do computador para poder fazer o processamento, e a placa usa mais a parte básica. Isso diminui bastante o custo. E a grande vantagem do Asterisk é a possibilidade de implementação de novos recursos. Tá? O que aconteceu na prática, o Asterisk, para poder configurar, ele é meio complexo. Você tem que entender toda a linguagem de programação, você tem que saber contexto, tem que saber
quais são os parâmetros que você vai configurar para poder fazer com que dois canais falem entre si. Então, por isso que começou a surgir a questão da interface gráfica. Então, em abril de 2005, saiu a primeira distribuição de sucesso, ou seja, o que começou realmente a fazer sucesso no mercado, né? Chamava-se Asterisk at Home. O menu era bem básico aqui, né? Tá? Então, tinha pouquíssimas opções, inclusive algumas opções que existem até hoje, né? E através da interface gráfica você configurava o Asterisk. Tá? Então, isso foi a primeira distribuição que fez sucesso, foi conhecido como Asterisk at Home. Na época, ele fez tanto sucesso que o pessoal baixava mais essa distribuição do que o próprio Asterisk para ser compilado lá no site do asterisk.org. Tá? Porque o pessoal via que era muito mais fácil você baixar um CD, simplesmente colocar lá colocar isso lá num servidor para poder fazer a instalação. Tá? E surgiram outras distribuições também. Tá? Eu vi que o pessoal habilitou o webcam, mas necessariamente não precisa, tá? Porque vai consumir mais banda só. Tá? Surgindo outras distribuições também, além do Asterisk at Home. No caso, Digital, né, lançou o Asterisk at Now. Teoricamente, essa distribuição era para ser a mais conhecida do mercado. Por quê? Porque é a Digital que está por trás desse produto. E como a Digital detém o Asterisk, então a tendência é para ele fazer muito mais sucesso. Só que eles cometeram um grande erro na época que eles lançaram o Asterisk at Now, que eles basearam na versão 1.4. Até então, só existia a versão 1.2 do Asterisk, e eles quiseram fazer uma grande jogada. O Asterisk at Home usava o Asterisk 1.2, e quando eles criaram o projeto do Asterisk Now, eles já fizeram baseado na versão 1.4. Como ninguém tinha documentação do Asterisk 1.4, então, eles primeiro lançaram, se não me engano, acho que foi bem perto do Natal, o Asterisk 1.4 no mercado, e menos de um mês depois lançaram o Asterisk Now baseado no Asterisk 1.4. Como o Asterisk at Home estava usando o Asterisk 1.2, então a tendência é eles roubar todo o mercado, porque até o pessoal do Asterisk at Home fizer a conversão para o Asterisk 1.4, eles iam já dominar o mercado. Só que o que aconteceu? Como o Asterisk 1.4 eles não divulgaram quase nada para a comunidade, o Asterisk 1.4 saiu com bastante problema, cheio de bugs. Então, todo mundo que migrou do Asterisk 1.2 para 1.4, todo mundo voltou para o 1.2. Ou seja, o Asterisk não era baseado no 1.4, então praticamente ninguém gostou dessa versão do Asterisk Now, porque tinha muito problema. Tá? Então, praticamente perderam todo o sucesso, o que, se tivesse 1.4 funcionando muito bem, eles iam fazer muito sucesso. Como estava com bastante problema, depois de 6 meses que eles foram conseguir consertar e o pessoal começou a migrar para 1.4. Enquanto isso, já queimou o nome final, né? O Trixbox, na verdade, eles compraram o Asterisk at Home e mudaram o nome para Trixbox, né? Então ele fez muito sucesso por um bom tempo no mercado, né? Porque pegaram já o Asterisk at Home, mudaram de nome e jogaram no mercado. Só que ele já tinha um produto comercial no mercado chamado Trixbox Pro. Então a versão Trixbox era da comunidade, eles chamavam de CE, e a Pro era paga. Como eles tinham uma versão paga, então eles deixaram de desenvolver, atualizar o Trixbox, para todo mundo migrar para a versão Pro. Então o que aconteceu com o tempo? Essa versão cada ano ficou sendo desatualizada, e eles perderam todo o mercado por causa disso. É questão de estratégia. Aí surgiu o Elastix, né? Então o Elastix, na verdade, era muito parecido com o Trixbox, só que não tinha mercado porque o Trixbox dominava todo o mercado. Só que a diferença, o Elastix todo ano lançava uma versão no mercado, e cada versão implementava mais recursos. Então, com o tempo, o Elastix foi roubando todo o mercado do Trixbox, até chegar ao ponto que o Trixbox, versão da comunidade, se não me engano, uns 4, 5 anos atrás, ela foi até desativada, porque ninguém mais utilizava, o Elastix dominou todo o mercado.
Além disso, tem o FruitBet, né, que é a base de quase todos esses produtos. Na verdade, é onde você utiliza para poder configurar o asterisco. Depois de um tempo, como eles viram que todo mundo estava lançando distribuição, fazendo maior sucesso no mercado, eles resolveram lançar uma distribuição também no mercado. Diz que esse é um projeto da Intelbras, né, que eles lançaram no mercado, mas só teve a primeira versão e foi descontinuada no mercado. É uma versão bem interessante, era básica, mais fácil de configurar, mas foi descontinuado o projeto. Tá? E o Mute, que na verdade é um projeto da Digivoice, né, que é muito parecido com esses outros também, só que eles fizeram já voltado para os equipamentos da Digivoice. Se você vai utilizar a sua placa Digivoice, pode ser que seja um bom produto você utilizar, porque está adaptado à placa da Digivoice. Tá? Então, além disso, surgiram vários outros produtos menos conhecidos do mercado. Tá? Falar um pouquinho do Elastix, né? Porque a base do Isabel é a base do Elastix. Né? Então, o Elastix começou em março de 2006. Né? A primeira coisa que todas as interfaces gráficas fizeram era uma interface para CDR. CDR são os relatórios das ligações. Né? Então, o que acontecia que todo mundo instalava o Asterisk, só que o gerente queria ver um relatório de quais são as ligações efetuadas. Então, eles fizeram a primeira coisa, converteram o CDR num banco de dados e fizeram um relatório em HTML, em PHP, aí, acessando bancos de dados normalmente mais que ela. Tá? E logo em seguida, o Elastix resolveu lançar como sendo uma distribuição. Além de relatório, você poder configurar um ramal, configurar rota de entrada, rota de saída, uma URA e todos os outros serviços. Né? E a partir de 2006, todo ano praticamente eles iam lançando uma versão nova no mercado e com isso foi conquistando todo o mercado. Todo o mercado do Trixbox praticamente migrou para o Elastix. Aí, essa foi o grande triunfo do Elastix, além de ter feito uma interface bem mais integrada do que o Trixbox. Tá? Só que o que aconteceu com o projeto Elastix? Em dezembro de 2016, ou seja, praticamente um ano atrás, a empresa 3xx comprou o nome Elastix. Tá? E logo em seguida lançou no mercado o Elastix 5.0, só que Elastix 5.0 é baseado no 3CX, ou seja, não tem nada a ver com o projeto open source, não tem nada a ver com Asterisk. Então, a 3CX já tinha um PBX deles, né, no caso que normalmente se instalava em plataforma Windows. Né? Quando eles adquiriram o Elastix, eles fizeram uma versão para Debian, para ambiente Linux, só que proprietário, né, sem utilizar Asterisk, sem utilizar FreeBSD e tal, e lançaram no mercado o Elastix 5.0. Ou seja, tem pessoas que às vezes não conhecem o histórico, acaba baixando o Elastix 5.0 e instalando, achando que é a versão nova do Elastix. Tá? Ele tem um nome de Elastix, mas não tem nada a ver com esse Elastix que o pessoal estava acostumado. Ou seja, quem está acostumado a trabalhar com Asterisk, projeto open source, de código livre, ter acesso ao código-fonte, ninguém vai jamais acessar, querer instalar o Elastix 5.0, porque é um projeto proprietário. Ou seja, você quer utilizar, você tem que pagar para poder utilizar a licença. Né? Tá? Eles dizem que dá uma licença básica por um ano, aí, com poucas 8 ligações simultâneas, 25 a mais, mas depois disso tem que começar a pagar também. Então, a maioria do pessoal, quem trabalha com projeto open source, código livre, acaba não adotando esse projeto Elastic 5.0. Tá? Então, como o projeto terminou em dezembro do ano passado, aí acabou surgindo o projeto do Isabel. Tá? Então, Isabel, na verdade, isabel.org, isabel.com, né, para quem quiser acessar o projeto. .org, tudo em relação à comunidade. .com, tudo em relação a produtos e serviços. Tá? É a mesma estrutura do Elastix. Né? Então, em dezembro de 2016, nasceu o Isabel, que é um fork do Elastix. Então, o que aconteceu? A comunidade, né, viu que não podia acabar com o projeto do Elastix, como milhares, acho que talvez até milhões de pessoas no mundo inteiro utilizam o Elastix. Existe uma comunidade muito forte do Elastix, então eles resolveram se unir para poder dar continuidade ao projeto. Então, tem vários empresários, desenvolvedores, integradores,
Muitos desses que participavam frequentemente do projeto do Elastix, muitos integradores, pessoal usuários mesmo, reuniram-se para dar continuidade através do nome Isabel. Tá? Então, o objetivo é dar continuidade, tranquilidade, suporte, atualizações, se tiver algum problema de segurança, fazer correções de segurança, esse tipo de coisa. Tá? E trocar informações entre o pessoal para poder tocar o projeto à frente. Tá? Logo no início, né, em janeiro de 2017, eles já lançaram a versão 2.5 do Isabel. Então, Isabel 2.5 praticamente é igual ao Elastix 2.5. Tá? Então, simplesmente aqui essa versão eles não fizeram quase nada, simplesmente trocaram o logo, fizeram repositório, apontaram para o repositório deles, logo jogaram a versão no mercado. O Isabel 4.0, somente em julho desse ano, que eles lançaram uma versão. Na verdade, tem uma versão de junho, tá? Deixa eu desligar o microfone da pessoa. Tem uma versão de junho que eles lançaram no mercado, mas como estava com algum problema para fazer a migração, logo em seguida eles lançaram em julho já uma versão com as correções para o mercado, tá? Então, se vocês forem usar o Elastix, o Isabel 4, utilize a versão de julho, não a de junho, tá? Então, é equivalente ao Elastix 4.0. Então, a diferença, na verdade, dos dois é tudo em relação, basicamente, a grande diferença em relação ao sistema operacional. Esse daqui usa o CentOS a versão 5, né? E aqui já usa a versão do CentOS, a versão 7, tá? Então, a grande diferença, o CentOS a versão 5 é uma versão muito antiga que já foi descontinuado, se não me engano, no início desse ano. Então, no início desse ano, o CentOS 5 não tem mais atualização do produto. Então, esse que é o grande problema do Elastix 2.5 ou Isabel 2.5, tá? Então, apesar de ter muita gente utilizando, né? Não, caso, vamos supor, aparecer uma vulnerabilidade no sistema operacional, ou seja, o pessoal do CentOS não vai corrigir isso. Você vai ter que se virar por conta para poder fazer atualização ou correção ou bloqueio no firewall, tá? Então, esse aqui é o grande problema do Isabel 2.5 ou Elastix 2.5. Então, o Isabel 4.0, que na verdade já usa o CentOS 7, então é uma versão muito mais atualizada do sistema operacional. Tá? Então, o que é, na verdade, o Isabel? Né? O Isabel, na verdade, é o mesmo conceito, ele herdou todos os conceitos do Elastix, né? Na verdade, é um distribuidor, é uma distribuição de servidor de comunicações unificado. Então, na verdade, a ideia mesmo, no único servidor, você ter diversos serviços. Serviço de telefonia, através do Asterisk, serviço de fax, tem um produto chamado VilaFax, caso você precise de fax, ele vai converter o fax através de uma mensagem, via um e-mail. Serviço de mensagem instantânea, caso você queira comunicar com alguém através de uma mensagem instantânea. Tem um servidor de e-mail, se você quiser gerenciar o serviço de e-mail da sua empresa. Serviço de colaboração, um CRM, faz o Vetiger aqui, caso você queira gerenciar os seus clientes, né, contatos, tá? Então, é o software livre, né, que você pode copiar, distribuir, modificar livremente, e o código-fonte está na internet ali. Então, essa que é a grande vantagem, o pessoal gosta da comunidade, porque você pode até descobrir um erro no produto, aí tem acesso ao código-fonte, você vai lá, conserta e depois manda para o pessoal, para a comunidade, o pessoal vai lá e lança uma versão nova ou correções, e assim o produto cresce bastante no mercado. Tá? Então, tem várias pessoas do mundo inteiro testando, corrigindo e contribuindo para o projeto. Essa é a grande vantagem de ser software livre. Distribuído com uma imagem ISO. Então, normalmente um arquivo ISO, você baixa o arquivo inteiro, ou grava num DVD, ou simplesmente pega uma máquina virtual, dá um boot a partir do ISO, você faz a instalação do produto. Então, na verdade, o que ele faz? Ele instala basicamente o sistema operacional, né, o Linux, CentOS, instala o Asterisk, já compila, instala o FreePBX, que na verdade é o produto que faz toda a parte de gerenciamento gráfico que tem no Isabel, no Elastix e em vários outros produtos, tá? Tem uma mensagem que alguém colocou aqui, só um pouquinho, eu cliquei sem querer. Deixa eu ver. Tá, então, na verdade, o que ele faz? Ele instala
Acho que vocês estão, todo mundo estão, jogou uma mensagem lá, todo mundo, vocês estão acompanhando, né? Tá, sim, ó, uma mensagem ali que não sei bem por que ele colocou. Então aqui tem o FreePBX, a parte de gerenciamento, né? Toda a parte gráfica para o asterisco, para o PBXIP, é o FreePBX quem faz. FilaFax é um módulo de fax, né? Que, na verdade, é um produto que foi incorporado. Postfix, servidor de e-mail. OpenFire, a parte de mensagem instantânea. Além de vários outros módulos, né? Tem A2Billing, tem VTiger, que eu não coloquei aqui, tem vários outros. Então, eles foram juntando diversos produtos numa única produto só e através de uma interface gráfica, tá? Então, a ideia do produto em si, ter um servidor de e-mail aqui, através do Postfix. Caso você queira, você pode criar um domínio, criar as contas, gerenciar todos os e-mails através desse produto. Tá? Mensagem instantânea, quem faz é o OpenFire. OpenFire, na verdade, ele está instalado, mas não está ativado. Né? Como ele consome muito processamento e nem todo mundo precisa, então eles resolveram deixar, no caso, que você precisa ativar ele para poder completar a parte de instalação, caso você precise de mensagem instantânea. Servidor de fax, através do RilaFax. Então, se você, no caso, precisar fazer a instalação, precisar utilizar fax, então ele vai converter o fax através de um e-mail. Vamos supor, receber um fax na empresa, ele entra através de pode ser de uma porta FXO ou através de um E1 aí, chegou a mensagem de fax, ele vai simplesmente converter em um e-mail, o próprio fax vai virar um PDF e vai entregar para a pessoa responsável. E se você quiser gerar um fax, você pode editar num editor de texto. Na hora de mandar a impressão, você vai instalar um cliente, né? E ele vai reencaminhar para o VilaFax. Então, seja, em vez de mandar para impressão, se manda para essa saída do VilaFax, ele conversa com o servidor e ele gera o fax para o cliente. Tá? Se torna um servidor de fax. A parte de voz sobre IP, né, a parte do PBXIP, é o asterisco que se faz juntamente com no caso, FreePBX. Né? Se você quiser, também pode fazer parte de videoconferência, que também na verdade é no asterisco no FreePBX. Basta você habilitar a opção de videoconferência, aí o sistema também vai fazer videoconferência. Tudo isso através de uma interface gráfica gerenciando tudo. Então, isso que ele chama mensagem unificada. Tá? Então, tem um asterisco e vários produtos sendo gerenciados aí por uma interface gráfica. Tá? Aqui está mais ou menos a estrutura, né? Como é que funciona a nível de camadas. Então, tem a parte de hardware, né? Você pode instalar num determinado servidor aí, ou você pode criar ele no modo virtualizado, né? Muitas pessoas já estão utilizando em modo virtualizado, ou você pode, se você precisar de alta disponibilidade, tem técnicas para você manter o servidor para que nunca caia o sistema, tá? Isso é a camada de comunicação, né? Então, a parte de telefonia, fax, e-mail, mensagens instantâneas, tem alguns produtos de serviços de produtividade, o CRM, caso VTiger, A2Billing, vários outros serviços, né? Tem alguns serviços complementares que eles desenvolveram, provisionamento. Então, esse serviço de provisionamento, você pode, vamos supor que você está numa empresa de grande porte, se compra diversos equipamentos que é compatível com o sistema de provisionamento, então, remotamente, você configura o equipamento através pelo MAC address, ele define e descobre quem que é o fabricante, e remotamente ele vai lá e configura a conta e a senha do ramal ali. Então, necessariamente, fisicamente, você não precisa nem ir até o local e entrar em equipamento, para o equipamento poder configurar. Esse sistema consegue configurar isso. DHCP serve, no caso, se você quiser fornecer DHCP para uma rede, rotina de atualizações, e vários outros módulos que você pode instalar ele, tipo o módulo que o pessoal utiliza bastante. Ele é um módulo aqui que você pode instalar nele e poder utilizar ele. Ele se torna um call center para fazer atendimento das ligações, tanto de entrada como de saída. E o produto desenvolvido por terceiro. Como ele é modular, então qualquer empresa pode desenvolver um produto e integrar no sistema. Tudo isso administrado por uma interface web.
tá? Estou falando um pouco mais assim a nível dele. Tem o sistema operacional, o Asterisk, né? O que eu cheguei a comentar, né? No caso, aqui tem o Operator Panel, que é um painel para poder mostrar quais são os ramais ou troncos que estão ativos. Festival, no caso, sintetizador de voz, mas no caso é para o americano, né? Se você quiser para o português, aí você tem que pegar algumas outras soluções, tá? Dá para você adaptar. VTAG, a parte de controle de clientes, contatos, caso você queira utilizar. Você pode integrar isso lá no Isabel, né? Aí ele pode pegar o contato e simplesmente no contato tá o número que a pessoa discou, então ele pode simplesmente, não precisa nem digitar o número, ele já pega o número do contato, do telefone aqui, do CRM e dispara para você, né? A 2Billing é a parte de tarifação, se você precisar da tarifa das ligações, você pode integrar com a 2Billing. Ele está instalado, mas não está integrado. Aí você precisa fazer a configuração para integrar no A2Billing, né? Além do MySQL, banco de dados, o PHP, Apache e os Postfix, que é a parte do e-mail, né? Suporte à placa, então tem vários drives já instalados previamente, parte Digital, Pinvolt, Shurcão, Sangoma, né? Então, se você colocar uma placa, tem a opção de detectar hardware, que ele configura automático a parte básica, né? Mensagem instantânea OpenFire, né? Modo call center, não esteja. Interface gráfica correio de voz, caso você queira ver seus recados, então via interface gráfica, você pode digitar o IP do servidor, o nome atribuído ao servidor, acessar o teu correio de voz, caso você esteja viajando aí, você pode desconectar, ver se alguém deixou recado para você. Compatibilidade com MP3, caso você queira colocar música de espera, né? Uma música melhor. Suporte a fax através do RilaFax e eles desenvolveram uma rotina que facilita muito a parte de backup e restore. Então, toda a parte de configuração de todos esses produtos, você pode selecionar o que você quer fazer backup e o que você quer restaurar. Então, facilmente você pode migrar de um servidor para outro ou fazer backup por segurança, ou no caso você pode até migrar do Elastic para o Isabel, fazer um backup desse e restaurar lá no Isabel também, caso você queira trocar o Elastic pelo Isabel, tá? O Jeremias disse que não está ouvindo, se alguém puder dar uma assessoria para ele só, né? Ele mandou uma mensagem para mim. Feedback, né? Eu coloquei o feedback aqui só para vocês entenderem que é a base da interface gráfica, ou seja, é uma interface gráfica que no caso ele usa algumas tabelas, né, no MySQL AstDB, para poder gravar variáveis ou rotinas, né? Então, quando você modifica algo na interface gráfica, ele pega, grava tudo em banco de dados, e quando você clica naquele botãozinho para, no caso, gravar o processo que você fez, sempre aparece uma barrinha vermelha, ele simplesmente vai no banco de dados, gera vários arquivos, normalmente com a extensão additional, e gera os arquivos do Asterisk. Aí o Asterisk dá um reload nesse arquivo, aí a configuração está no sistema, tá? Então, isso é a base da interface gráfica. Se não existisse a interface gráfica, vocês tinham que ir em cada arquivo conf e adicionar manualmente todas as rotinas. Ou seja, primeira coisa, você tem que entender bem o código do Asterisk, para depois configurar toda, como se fosse uma linguagem de programação, para poder executar as funções de URA, de gerenciamento de fila, ring group. Através da interface gráfica, ele faz isso tudo automático, tá? Então, aqui é só um exemplo aí que você pode utilizar, né? Mantendo lá na parte de o que você pode economizar, né? O título da apresentação. Como ele é um produto gratuito, então, seja, basicamente você não tem custo do software em si. Então, você pode pegar um determinado servidor ou até uma máquina virtual, se você estiver trabalhando com outras máquinas virtualizadas, dependendo da quantidade de ramais, você pode utilizar tranquilamente uma máquina virtual, instalar um Isabel nesse servidor. Então, aqui poderia estar atendendo uma empresa mais ou menos desse modo. Então, isso daqui seria todo o Isabel, né? Se você for uma máquina física, você vai colocar portas FXO ou FXS. Se você está numa máquina virtualizada, você pode utilizar um gateway com porta FXO ou FXS, aí através da rede internet
você pode fazer esse tipo de interligação, tá? Então, você pode, em qualquer situação, você pode utilizar a máquina virtual também. O caso do E1 também, existe gateway do E1, que ele vai comunicar através da rede e chegar até o gateway e conectar com a telefonia tradicional, né? STFC é rede de telefonia tradicional comutada, né? É sistema de telefonia fixo comutada, né? A sigla correta, né? Tá? Então, o que acontece? Você tem uma rede interna, né? Você pode colocar o firewall aí, se ele está interligado com uma rede externa, só por questão de segurança, né? E aqui você pode cadastrar diversos provedores VoIP. Então, vamos supor, se você, um ramal desse, quer falar com alguém lá de, vamos supor, lá de Recife, você está longe de Recife, ele pode vir aqui, sair pela internet, através do provedor VoIP, chegar lá em Recife e simplesmente pagar um valor muito baixo para essa ligação, já que quase todo o percurso da ligação é feito através da internet. E quando é feito pela internet, praticamente o pessoal não paga uma tarifa, né? Tá? Então, isso já economiza bastante em ligações, tá? Ou você quer fazer uma ligação local, sai do ramal VoIP. Esse ramal VoIP pode ser um telefone IP, um ATA, um softphone. Pode sair localmente pela E1 e pegar uma saída aqui do E1, fazer uma ligação para a cidade onde a pessoa, no caso a empresa, está, né? Ou você pode simplesmente pegar um ramal desse, ligar através de uma porta XO, ele vai receber o tom e falar com qualquer ramal dessa central analógica. Então, tem diversas maneiras de implementar. Ou você pode implementar 100% IP, ou você pode até fazer uma interligação com uma central tradicional. Às vezes, a pessoa não tem muita confiança no produto e no caso, ele quer manter os dois lados. Depois que ele acostumou, sentiu segurança, ele pode até desativar isso e trabalhar tudo somente com ramais IPs, né? Tá? Então, tem essas possibilidades, tá? Então, através disso, você pode ou implementar 100% ou fazer uma adaptação, uma interligação com a central tradicional e com o tempo vai expandindo o lado IP e vai diminuindo. Às vezes o pessoal vai comprar aqui 50 telefone IP, vários equipamentos, pode ficar caro logo no início. Então, você pode trabalhar com menos, alguns casos softphone, né? E com o tempo você vai expandindo e vai diminuindo, deixa de expandir essa central tradicional e vai expandindo só o mundo IP. Tá? Então, pelo fato de ser um produto gratuito, então você pode implementar isso em qualquer tamanho de empresa. Tanto de empresa com 2, 3, 10, 50 funcionários, como situações com 1.000, 2.000, 5.000 funcionários. Tá? A única diferença que vai modificar é como é que você vai fazer o projeto. Vamos supor que você vai trabalhar com pouquíssimos ramais, então você joga até numa máquina virtual ou num servidor mais básico, ele vai dar conta. Porque ele é baseado em Linux, né? Não tem interface gráfica, então ele gera muito pouco processamento. Tá? Agora, se você vai trabalhar numa empresa de grande porte, então é questão de tudo planejamento. Você pode, em vez de instalar um único servidor, você pode dividir em diversos servidores. Vamos supor um servidor para cada departamento, ou para cada cidade, ou para cada localidade, né? Para cada endereço, você pode colocar um servidor e você fazer a interligação entre todos esses servidores, né? Através de um protocolo IAX ou DUNG, né? Que na verdade o próximo slide que acho que fala sobre isso, tá? Então, nesse caso aqui, você tem matriz e filiais, né? No caso aqui está representando a matriz e aqui são várias filiais, né? Ou a residência do dono, algo do tipo. Então, cada local desse você instala um servidor e faz a interligação através da internet. Tá? Então, o que vai acontecer na prática? Você tem um protocolo que você pode fazer a interligação de servidores. Então, através do IAX, vamos supor, você fez a interligação. Se aqui é ramal 1000, faixa de 1000, que é faixa 2000, 3000, 4000, então toda vez que você está no ramal 1000, discou 2100, o sistema sabe que pertence a outro servidor, ele vai reencaminhar aqui pela internet, vai cair aqui, vai tocar no ramal 2100 aqui. Então, do ponto de vista de roteamento, o usuário nem precisa saber. Ele só precisa saber, ó, o ramal do Pedro lá é o 2200 lá, ele só diz que aqui, então ele sabe que a faixa de 2000 é relativa a essa filial 1, automaticamente ele pega essa rota e cai aqui na filial. E a grande vantagem, custo zero isso, né? Como
a empresa já está pagando acesso à internet, toda empresa já tem acesso à internet, então praticamente eles vão falar 3 filiais aqui a custo zero, tá? Você não vai precisar pagar nada por isso. Então, se você tiver 10, 20, 50 sites, é só você interligar tudo isso, pode ser até empresa internacional, todas elas vão falar entre si a custo zero. Tá? Ou isso daqui poderia ser diversos prédios dentro da mesma cidade. Né? Então, você vai poder interligar todas essas localidades e o pessoal vai trabalhar como se fosse, estivesse no mesmo local. Né? Tá? Ou se fosse, vamos supor, uma empresa, vamos supor, com 5 mil funcionários e é um prédio de 10 andares e, vamos supor, 500 funcionários em cada andar. Então, você pode até fazer um projeto aí, questão de, você tem que fazer viabilidade técnica, a parte de rede, a parte de utilização de cada usuário. Você pode colocar um servidor em cada andar e fazer essa interligação. Então, cada andar vai ter um servidor atendendo os 500 a mais e cada vez que ele precisa, a tendência é todo aquele pessoal dentro do mesmo andar falar entre si. Caso ele queira falar com outro departamento, ele interliga com outro servidor, vai para outro andar e fala com o pessoal daquele andar. Ou seja, dá para você trabalhar com sabendo estruturar, você pode fazer projetos gigantescos com o Isabel, né? Tá. Call center, né? Como é que você pode utilizar a parte de call center, né? Então, na verdade, call center, ele não vem instalado no Isabel, mas basta você instalar um módulo, né? Que é um módulo que o pessoal do próprio Elastix desenvolveu, que é totalmente gratuito. Então, você pode criar diversos agentes, né? No caso, né? Os agentes que são os atendentes, né? E você cria uma fila de atendimento. Então, as pessoas vão chegar aqui através da fila de atendimento. Você pode criar diversas filas. Eu posso criar uma fila para suporte, um para comercial, um para área técnica, outro para financeiro. Então, eu posso criar diversas filas e eu posso atribuir um agente para atender uma ou várias filas também. Tá? Posso criar um formulário. Esse formulário, caso você precise coletar dados. Vamos supor que é uma fila de atendimento que você precisa coletar alguns dados do cliente. Vamos supor qual que é o CPF, qual que é RG, alguns outros itens. Então, você cria um formulário. Esse formulário você põe todos os campos necessários para preenchimento e cada vez que ele vai preenchendo esse formulário, ele gera um banco de dados e depois você pode exportar isso para tirar relatórios, tá? Parada é break, né? No caso um desses agentes vai precisar ir no banheiro, então ele clica no botãozinho de break, aí o sistema para de entregar atendimento para ele, até ele voltar, voltou, clica no botãozinho de novo, ele diz que está ok, acaba recebendo as ligações. E quando você faz uma parada, você pode justificar, fui ao banheiro, fui intervalo, almoço, esse tipo de coisa. Então, você tem que criar uma campanha de ligação de entrada. No caso aqui, você cria uma fila, todo mundo cai nessa fila. Aí, na rota de entrada no servidor, você põe tudo para a fila e ele vai, nessa fila, ele vai distribuindo em relação aos agentes. Ou você pode fazer uma campanha de ligação de saída. Ligação de saída, ou seja, você cria uma lista aí de 1.000, 2.000, 10.000 números, né? Aí você põe a lista dentro do sistema, ele disca por primeiro, no caso, completou a ligação, manda para o agente. Discou o segundo, manda para o segundo agente. Mandou o terceiro, manda para o terceiro agente. E assim, ele vai distribuindo todas as ligações. Se por acaso ele ligou, deu ocupado, algum outro problema, ele já vai para o próximo número e sai discando, tá? Então, tem alguns parâmetros aqui que você pode ir ajustando, porque o ideal é que o agente fique com menos tempo parado, né? Então, aqui você vai ajustando a quantidade de ligações conforme a quantidade de agentes que você tem para poder otimizar ao máximo esses agentes. Tá? Eu conheço muitas empresas de call center utilizando esse módulo aqui e funcionando muito bem, muito satisfeito. Tá? Então, fax aqui eu só coloquei ilustrativo, a maioria das empresas não estão utilizando mais, né? Mas caso você precise, né? A ideia do fax, o que é? Você cria uma extensão IAX, né? Através dessa extensão IAX,
ele vai comunicar com o IX Modem. Esse IX Modem, na verdade, é um modem virtual que o Asterisk reconhece e que o Hilafax reconhece também. Então, através desse ramal, que ele interliga com o IX Modem, e o Hilafax ele vai converter o fax em e-mail e vice-versa. Então, através disso que ele faz, no caso, o Isabel vai trabalhar como sendo um servidor de fax. Ele vai receber um fax, ele faz essa interligação, gera um e-mail, e esse e-mail dispara para quem, vamos supor, vai receber o gerenciamento de fax. E se você quiser gerar um fax também, você vai lá no teu cliente, digita num editor de texto qualquer, só que em vez de mandar para impressão, você manda para o Hilafax, o cliente do Hilafax que você instalou, e ele faz esse processo inverso até que dispara para um telefone. Tá? Aqui tem mais alguns itens em relação só para vocês terem alguma ideia que você pode economizar, né? Definir uma única operadora de saída. Na verdade, o que significa isso? Vamos supor que a sua empresa fez um contrato com a Embratel, claro, alguma outra empresa ali. Ela diz que qualquer ligação que você fizer para qualquer operadora vai custar muito mais barato do que você utilizar as outras operadoras. Então, vamos supor que você fez aqui um contrato com, no caso, a Embratel ali, né? Então, o que vai acontecer na prática quando a pessoa discar 0, operadora DDD, o número, vamos supor que a pessoa colocou 015 DDD e o número. 15, na verdade, não é Embratel, né? Não é outra operadora, é a telefônica, né, no caso. Então, o que vai acontecer? Que a empresa vai pagar muito mais caro por causa que aquela pessoa esqueceu e discou 015. Então, lá na parte de programação, você pode simplesmente fazer uma rotina lá que qualquer operadora que o usuário discar, sempre use o 031, ou 021, ou 015, né? Ou seja, você define uma única operadora de saída. Mesmo que o teu cliente, teu usuário, digitou a operadora errada, ele vai lá e conserta isso. Tá? Então, isso é fácil de otimizar, basta naquelas regras de rota de saída você otimizar isso. Rota de menor custo, né? Então, rota de menor custo é você ver qual que é o mais barato para ligar para tal localidade. Vamos supor que eu quero fazer uma ligação para Recife. E só que em Recife, você já tem uma filial instalada lá em Recife com Isabel lá também. Então, como você tem uma filial, um Isabel lá instalado em Recife, e vamos supor que eu esteja em São Paulo. Então, a rota de menor custo para falar com alguém lá da cidade de Recife é simplesmente eu pegar e ir até a filial lá em Recife, né? Através do entroncamento IAX, que eu interliguei esses servidores, eu vou até lá em Recife, pego uma saída de uma porta, FXO 1E1, e faço uma ligação local. Então, apesar de eu estar em São Paulo, vai ser do ponto de vista de custo, vai ser uma ligação local na cidade de Recife, mesmo que esteja em São Paulo. Então, se você tem uma empresa que tem filiais no Brasil toda, isso significa que qualquer pessoa em qualquer filial distribuída no Brasil vai fazer uma ligação para Recife a custo local. Então, isso você pode programar tranquilamente lá no teu servidor. Basta você fazer ajuste de rota. Ou você pode até fazer diferente. Vamos supor, toda ligação local saia pelo E1, que como é ligação local, então ele vai sair pelo E1. Caso a pessoa for fazer uma ligação DDD e que tenha uma filial, saia através da interligação da filial. Agora, se você vai fazer uma ligação DDD que não tenha uma interligação de filial, então você sai com um provedor VoIP. Então, você pode colocar um monte de regras, contanto que você faça maior economia em relação a custo de ligações. Tá? Você pode integrar portabilidade também, né? Ou seja, vamos supor que você vai ligar para um celular que pelo número é um código da Claro, né? Mas ele fez portabilidade e agora vamos supor, TIM, né? Então, você pode fazer integração com banco de dados de portabilidade. Antes de fazer a descagem, você faz a consulta, aí você percebe que ele mudou de Claro para TIM.
Então, ele recebe resposta que é TIM agora. Então, ele pega uma rota de saída para TIM. Você pode colocar um chip da TIM interligado no teu sistema e fazer ligação de TIM para TIM. Aí você pode pegar um contrato que ligação de TIM para TIM é custo zero, né? Então, você pode fazer esse tipo de ligação e toda vez que for fazer ligação, basicamente você pega um TIM, Oi, Claro e Vivo, né? Basicamente, a grande maioria são essas operadoras. Você pode colocar um chip de cada operadora e fazer com que o custo das ligações para celulares saia muito barato. Tá? Você pode criar também rotas em função de data e hora, né, no caso. Isso daqui é caso você, dependendo da empresa, tem empresa que não pode, tem que trabalhar 24 horas, né? Então, vamos supor que você tem matriz e filiais e o pessoal da matriz vão fazer plantão 24 horas. Então, eu posso criar lá em cada filial, colocar o horário de atendimento normal é das 8 às 18 horas, fora desse horário, reencaminha todas as ligações lá para a matriz. Aí o pessoal do matriz cai lá na fila de atendimento, o pessoal do suporte, ele reencaminha para o suporte, e o pessoal do suporte lá fica atendendo fora de horário de expediente. Então isso é fácil de fazer a integração disso. Na verdade, tem várias outras opções. Em cada data e horário aí você pode fazer a programação. Vamos supor, no caso de feriado também, todos os feriados, todas as filiais já reencaminham as ligações para o plantão, esse tipo de coisa. Tá? Integração com o CRM, que eu já comentei, né? O sistema pode simplesmente pegar o nome do contato, receber o nome do contato, vai lá no CRM, pega o número do telefone e ele sai discando já automático, sem precisar o usuário precisar discar o número, né? Atendimento com URA com diversos níveis, né? Como URA, para o sistema, é uma linguagem de programação, é um programa de 5, 10, 20 linhas, então você pode criar diversos níveis que praticamente você não gasta nada a nível de custo. Porque se você tem uma central proprietária, cada URA você tem que pagar uma fortuna para poder implementar dentro de uma central proprietária. Aqui não, como é um programa, então você pode colocar diversos níveis, pode integrar com reconhecimento de voz, aí tem produtos que fazem esse tipo de reconhecimento, aí você pode até fazer esse tipo de integração a custo muito baixo também, caso você queira implementar com recursos melhores no caso, né? No caso aqui, deixa eu ver aqui, só mostrar um pouquinho só mostrar um pouquinho a parte de interface gráfica aqui, né? Só para quem nunca viu, né? Ter noção. Isso aqui é a interface do Isabel, né? Que praticamente muito parecido com o antigo Elastix, né? Esse aqui é o dashboard, então você configura tudo pela rede, ó. No caso, pela interface gráfica, quer configurar a rede, a quantidade de usuários. Nesse usuário, você pode dizer o que o usuário tem a nível de permissão para fazer configuração. Posso desligar o servidor aqui, através, desligar ele, eu posso dar um reboot no servidor, né? Isso aqui é para você, caso você queira detectar o hardware, né? Se tem alguma placa instalada, fazer atualização, rotina de backup, né? Tá? Isso daqui, na verdade, tem uma placa, eu não configurei, por isso que ele está vermelho, né? Na verdade, está sem o cabo, tá? Aqui, deixa eu só desligar o microfone para não gerar ruído. Aqui é backup, né? Caso você queira fazer backup. Aqui, no caso, ele tem uma agenda, aqui está toda a parte do servidor de e-mail, caso você cria domínio, contas, né? Que, na verdade, é o postfix, né? Que ele está gerenciando. Fax, aqui é parte do Hila Fax, criar fax virtual, ter toda a parte de configuração, né? Eu vou deixar isso por último, né? Porque mais pessoal, isso aqui é parte de mensagens instantâneas, né? Tem um OpenFire, caso você queira configurar o OpenFire, é aquilo que eu comentei que tem que fazer a instalação, completar a instalação, né? Está dizendo que não está ativo, você clica aqui, aí você vai ativar ele, né? Isso aqui é a parte de relatórios, caso você queira ter relatórios das ligações, tudo, né? Tem várias ligações perdidas, resumo, tem gráficos, né? Estas e alguns outros produtos, Calling Cards, que na verdade é um A2 Billing, né? Caso você queira fazer parte de tarifação, você pode fazer integração. Ele não está nada configurado. Essa parte de A2 Billing, você que tem que fazer a integração, tá? Ele só está instalado o produto. Aqui só tem alguns outros produtos, Softphone, caso você queira baixar, né? A DD11, na verdade, era um módulo que foi desativado porque
fazia parte lá do Elasticsearch, ele vai apontar lá para o servidor do Elasticsearch, no caso que foi desativado. Isso aqui, caso você configurou a tua extensão, você pode configurar alguns detalhes da sua própria extensão. Parte de segurança aqui, parte de firewall, caso você queira bloquear alguma coisa, é história e tal. Então, o que realmente o pessoal utiliza é a parte do PBX, né? A parte de configuração do asterisco, tá? Então, a parte de PBX Configuration, né? Onde você configura o SAMais, no caso, né? RAMais, a parte de rota de saída, tronco, rota de entrada, a parte de se tiver alguma placa instalada, você utiliza esse. Siga-me, isso aqui é a parte de URA, unidade de resposta audível, a parte de fila, ring group, no caso, é agrupamento, né, de ramais. Isso que é a rota em função de data e hora, né, que aqui comentei. Conferência, você pode criar uma conferência, pode colocar senha ou não, aí você pode fazer reuniões, tem música de espera, onde determina, pode colocar senhas em rota de entrada, saída. Então, tem várias outras funcionalidades, callback, DISA, né, tá? Aqui tem a parte de relatório, no caso, quais são os ramais que estão ativos, não, parte de correio de voz, de relatórios das ligações. Isso daqui é parte de provisionamento, né? Conferência também, né? Tá? Então, tem basicamente isso é a base onde a pessoa vai configurar, se configurar um ramal aqui, né? Se configurar o ramal, diz qual que é o nome dele, tem vários parâmetros, você pode habilitar ou desabilitar aqui, né? Então, tudo no modo gráfico, então é muito fácil você habilitar ou desabilitar a senha, o modo DTMF. Aí você tem que conhecer um pouquinho, tem que ter alguns conceitos dessa terminologia para você poder, no caso, entender o que significa cada item desse, né? Habilitar o correio de voz aqui, né? Se caso você queira usar o correio de voz, você habilita, tá? Qual que é a senha para acesso ao correio de voz, dá um submit, aquilo que eu comentei, né, com vocês. Quando você clica num submit aqui, aparece uma barrinha. Quando você clica nessa barra aqui, ele vai gerar, acessar o banco de dados e gerar os arquivos conf e dar um reload no sistema. Tá? Então, um pouquinho da parte de rotas. Eu coloquei, acho que só um exemplo de rota de saída que eu comentei lá. Vamos supor aqui DDD celular, né? Um exemplo. Aquilo que eu comentei, trocar a operadora, né? Então, aqui no caso, toda vez que alguém quiser ligar para DDD celular, ele vai pegar essa rota de saída, ele vai obedecer essa sequência, né? Ele verifica se cai nessa rota. Não, cai nessa, não cai nessa, não cai nessa, então é um DDD celular. A regra que ele vai atender, eu coloquei algum exemplo aqui, vou explicar bem rapidinho isso, só para vocês terem uma noção. Então, no caso aqui, a pessoa vai discar, como é um DDD, então ele vai colocar 2 dígitos, seria o DDD, 41, 11, 21, 32. Eu coloquei XX porque ele pode permitindo qualquer tipo de dígito. Se quiser, você pode restringir somente aos DDDs que existem na prática. Porque XX, o X, na verdade, é de 0 a 9, né? Qualquer número de 0 a 9. Como é celular, então começa com 9 e mais 8 dígitos. Se por acaso tem alguma cidade que está utilizando ainda 8 dígitos, por isso que eu coloquei essa rota aqui também para caso de 8 dígitos, tá? Então, nesse caso, a pessoa colocou isso daqui, é o que ele vai digitar e que vai ser cortado na discagem. Então, a pessoa discou 0, DDD e número. O que o sistema faz? Ele põe 031, ele corta esse 0 que a pessoa discou, ele põe 031, que é a operadora, mais o DDD e mais o número, tá? Um outro exemplo aqui. Caso a pessoa colocou 0xx, esse xx, ele está dizendo a operadora. Então, vamos supor que o usuário discou 015. Como é x varia de 0 a 9, então está dentro dessa faixa. Então, ele discou 015, mais o DDD, que vamos supor de 11, mais São Paulo, e mais 9 dígitos. 9999, 9999, tá? Então, o sistema vai cortar isso daqui, porque ele está à esquerda desse pipe, e vai somar 031 na frente. Então, ele vai trocar por 031, DDD e o número. Então, ele substitui o 015 por 031, DDD e número. Então, isso é assim que você faz aquilo que eu comentei
de você usar sempre uma operadora único, indiferente do usuário discar sem operadora ou com operadora errada. Tá? Então, aqui eu posso colocar diversas regras aqui. Se você conhece bem isso daqui, você vai otimizar bem a parte de ligações. E aqui você diz qual que é a saída, pronto, que vai sair. Aqui, no caso, é um provedor VoIP, né, ou eu posso sair através da placa, eu posso cadastrar outras operadoras aqui. Ele vai tentar sair por essa operadora. Deu problema, sai por essa. Se deu problema, sai por essa. Problema pode ser a operadora está fora do ar, está sem internet, ou o link já está congestionado. Aí ele vai simplesmente pegar uma rota alternativa aqui. Tá? Então você pode criar diversas regras aqui, ele vai obedecendo a essa sequência aqui, para você economizar bastante nas ligações. Ou eu poderia aqui simplesmente colocar por operadora TIM. Então eu posso pegar aqui, determinar qual que é a operadora TIM, 041 mais o número de celular, e aqui em vez de colocar o tronco, eu simplesmente crio um tronco TIM e seleciono aqui. Então toda vez que sair com 041 e tal, vai sair pelo tronco da TIM. Tá? Então é basicamente isso. Deixa eu voltar lá na apresentação. Isso aqui na verdade é só em relação ao curso, né, que está programado, São Paulo, 29 a 1 de dezembro, no caso, e conferência de 5 a 7 de dezembro. E tem uma promoção do pessoal que está participando do webinar, com desconto de 50%, né, para quem pode digitar esse webinar aqui, quando for fazer a compra, até amanhã, no caso, para a turma de webconferência, tá? Caso alguém queira fazer a inscrição. E por acaso, se alguém tiver alguma dúvida, né, praticamente já está bem em cima da hora, mas caso alguém queira perguntar alguma coisa do que eu expliquei aqui, né, em relação ao produto, em relação ao Isabel, tá? Se alguém quiser, pode escrever no bate-papo ou abrir o microfone para poder perguntar também, tá? Caso você queira. Ou se não, você pode mandar por meu e-mail aqui, né? Depois eu posso responder através de e-mail também, tá? Alguém tem alguma dúvida, né? Praticamente já são 16 horas, né? Eu terminei bem em cima a apresentação, né? Tá? Alguma dúvida? Se não ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui. Qualquer coisa, vocês podem enviar para o meu e-mail aqui, tá? É o básico ou avançado? Esse curso, na verdade, se você acessar essa parte, é a partir do básico mesmo, né? Básico, na verdade, tem várias... O conteúdo do curso você encontra nesse site aqui, tá? Tem todo o conteúdo. Na verdade, você vai aprender tudo. Como configurar a placa, rota de entrada, rota de saída, como é que configura a URA, gerenciamento de fila. Você vai aprender a configurar ele como um todo, tá? A parte do call center, você acha que vai cair alguma coisa, assim? Não, a parte de call center nesse módulo não tem, tá? No outro módulo que eu estou pensando em colocar a parte de call center, tá? Ah, tá. O Vanderlei ele jogou uma pergunta privada aqui, no caso, né? O caso, se vocês puderem jogar uma pergunta para todos, assim todo mundo recebe a pergunta. Ele perguntou se conhece o produto FreeSwitch. Na verdade, eu sei o produto, mas eu não cheguei a estudar, né? A estrutura é um pouco diferente. O FreeSwitch, na verdade, também é um projeto open source, só que ele é voltado mais para centrais de grande porte, né? Centrais municipais ou para quem tem projetos maiores, tá? Esse que é o objetivo principal do FreeSwitch, tá? É diferente de uma central para uma empresa, né? Tá? Então, se você quiser utilizar como projeto de grande porte, o recomendável, às vezes até o próprio FreeSwitch pelo próprio projeto, tá? Ele já foi projetado para ser grande porte. O Vanderlei jogou também se tem certificação. O Isabel ainda não tem certificação, mas na verdade porque ele começou recentemente, mas a comunidade, eles estão já estruturando para fazer as certificações como acontecia lá na certificação do Elastix também, tá? Acredito que em breve eles devem lançar também a parte de certificação do Elastix.
Como é um produto muito recente, né? Então, no início, eles tiveram que juntar a comunidade para decidir bem o que vai acontecer. Quem entrou no site aí vai ver que agora eles já estão vendendo produtos que no início praticamente não tinha quase nada de produtos, né? Agora, se você entrar no site aqui, na verdade é o .com, você vai ver que já tem appliances, já tem vários outros itens, telefone IP, estão vendendo, então já estão começando a vender equipamentos a mais também. Ou seja, o projeto está ganhando, deixa eu ver se appliance aqui mesmo, né? Ó, tem appliance, telefone IP, ó, a parte de treinamento, certificação. Eles colocaram aqui, mas na verdade não tem nada. Se você acessar lá, ele não tem nada de informação ainda. Tá? Mas é a intenção deles, no caso, logo em breve, fazer a parte de certificação. Com relação à nuvem, tem algum usando ele no E2C do AWS, por exemplo? O que acontece, na verdade, a grande tendência mesmo, o pessoal começar a utilizar essas centrais telefônicas na nuvem, né? Tá, tem muita gente já utilizando, mas o que acontece mesmo para a nuvem, eles não lançaram ainda, né? Eles estão desenvolvendo, acredito que em pouquíssimo tempo vão lançar no mercado, que é isso daqui, o Isabel, né? No caso, voltado para a nuvem, tá? Então, eles estão... basicamente, aqui só tem o descritivo, né, do produto em si. Aumenta o site, né, no caso. Ele tem, basicamente, o descritivo, mas essa é a intenção de você instalar ele na nuvem, né? Tá? Então, é um projeto de alta disponibilidade, vai ter balanceamento de carga, então você vai poder fazer uma única instalação e dentro dessa instalação você vai colocar diversos clientes ou empresas ou usuários, né? Tá? Então, voltado para provedor de serviço, né? No caso, ideal para companhia, administrador, no caso, né? E para o caso do usuário. Tá? Então, isso aqui é o mercado aqui, no caso, para grandes usuários, né? Então, vai ter vários servidores aqui, a parte de... Então, esse é o objetivo principal para você instalar ele na nuvem. Apesar que o pessoal tem instalado esse produto na nuvem, mas não é o bem indicado, né? O indicado mesmo é esse produto que logo acredito que eles vão lançar no mercado, tá? Deixa eu ver mais. Tem alguma previsão do curso Call Center? Ainda não tem previsão, mas acredito que em janeiro, fevereiro, no máximo, eu já termino essa parte, que seria a parte avançada, tá? Que vai estar junto com o Call Center. O Alex está perguntando curso presencial. O curso presencial, na verdade, é São Paulo, né? Nós iniciamos sempre lá na Avenida Paulista, perto lá da Brigadeiro, tá? Praticamente você descendo o metrô da Brigadeiro é meia quadra, né? Não dá nem meia quadra, tá? É um ponto fácil de localização, fácil de acesso, como tem metrô, né? Na Avenida Paulista é muito fácil, tá? Não, o presencial não, no caso, tá? Esse desconto é somente para o curso em webconferência, porque o presencial, na verdade, o custo é muito alto, né? No caso, é igual a sala lá na Avenida Paulista, nós locamos a sala, né? Então tem um custo muito alto. E o presencial também tem que ter no mínimo 10 alunos para poder fechar a turma, né? Senão, não fecha a turma, tá? No caso. Qual que é o valor do investimento presencial? Se eu não me engano, acho que o presencial está R$ 900 e o webconferência acho que está 800 no caso, tá? Lá no site, aquele site que eu coloquei, tem todas as informações. Depois o pessoal pode acessar. Ou entra lá no portal do Saber, lá na parte de curso de telefonia, e acessa o botão do Isabel, tá? Se você não quiser anotar esse endereço, é só ir lá no portal do Saber, no caso, tá? O pessoal tem feito webconferência, na verdade o pessoal tem gostado muito, porque a grande vantagem da webconferência, né, apesar de ser pela web, né, isso que eu fiz a demonstração aqui, ou seja, qualquer configuração que eu estou fazendo no sistema aqui, todo mundo está vendo em tempo real.
E outra vantagem, ele é gravado. Como é gravado, então caso a pessoa esqueceu, perdeu a aula por algum motivo, tudo, você simplesmente pode recapitular a aula sem problema, que você pode ter acesso depois. Tá? O pessoal tem gostado muito a parte de curso via webconferência. Tá? Qual o horário do curso pela web? O horário do horário webconferência é horário comercial, no caso, né? Que a maioria prefere horário comercial. Nós já tentamos horário fora do expediente, mas a procura é muito menor. Então, é das 9 às 18 horas, né? No primeiro dia começa às 9 horas, né? Mas daí depois eu vejo com a turma, se eles querem começar 8 horas, 8 e meia, tudo, né? Primeiro dia, sempre 9 horas, porque o pessoal sempre, no primeiro dia, chega atrasado, esse tipo de coisa, para evitar esse tipo de problema. Aí, no sigo, depois eu entro em acordo com o pessoal. Se o pessoal quiser começar 8 horas e ir até 5 horas, né? Eu fazer 1 hora ou 2 horas de almoço, eu vejo com a turma o que é melhor para a turma, tá? Certo? Mais alguma dúvida? Bom, se ninguém tiver dúvida, eu vou encerrar por enquanto aqui, tá? E qualquer coisa vocês podem mandar o meu e-mail também, tá? Aí no portaldosaber.net. Muito obrigado a todos, tá? Até a próxima.